Boa noite a todos, pessoal. Hoje é dia 6 de setembro de 2022. Nosso encontro hoje é para nós falarmos sobre o portal Psion o Alquimista. Então, parabéns aí quem tem o portal Psion o Alquimista. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa ferramenta. Como da outra vez, né? Feliz por esse reencontro. Eu sou o portal Psion o Alquimista, popularmente conhecido como Mesa Psionica Azul RP. Vamos lembrar da nossa caminhada? Em qual fase do meu desenvolvimento eu entrei na sua jornada? Eu sou a sua essência de alquimista. Então, vamos contar um pouquinho sobre a história, né, desse portal. Ele nasceu em 2013, foi logo depois que eu fiz a rede cristalina, depois que eu lancei a rede cristalina, eu comecei a desenhar a mesa azul, porque na época me parecia que a rosa não falava bem com a rede cristalina, porque quando eu saí da mesa rosa, que foi a primeira que eu fiz, a próxima que eu fiz foi a rede cristalina. Então, a mesa azul, ela foi criada com a intenção de substituir a mesa rosa, tirando aquela parte assim, mostrando sua essência. Então, quando ela foi desenhada, essa mesa ela já tinha aquela base, aqueles princípios básicos que nós tínhamos antes na rosa, embora estava totalmente já mudada, os conceitos totalmente diferentes, né? Porque quando eu fiz a mesa eu tinha a seguinte ideia: ele tem que conversar com a rede cristalina, tem que ter a mesma linguagem, mas não pode deixar de perder aquela estrutura, porque é da mesa rosa, porque era uma estrutura já bem sedimentada, que funcionava muito bem, né? Então, ela manteve a barra circular, porque sempre funcionou muito bem, e manteve a engrenagem ali da mesa rosa. O que é engrenagem? Onde eu me conecto, onde eu escolho, onde eu envio, manteve aquela engrenagem ali básica. Isso foi em 2013. Eu trouxe aqui para falar hoje sobre esses dois grandes homens que participaram da criação da mesa azul, junto comigo, né? O primeiro chama-se Alexandre Prado, é o meu filho mais velho, que mora no Brasil. Ele é cineasta e foi ele que desenhou a mesa, né? Teve bastante paciência comigo, porque foi bem difícil fazer o desenho dessa mesa. E essa fotografia aqui foi do dia da primeira impressão. Quando chegou a primeira impressão, lá no escritório onde ele trabalhava, ele tirou a fotografia e mandou para mim. Olha aqui, a primeira mesa chegou. Então, foi aqui em 2013. Não sei bem o dia, gente, não fui buscar a data exata. E outra pessoa que influenciou bastante foi o professor José Luiz Camacho, que no curso do Mesa Azul, inclusive ali na monitoria, tem uma monitoria onde ele participa para vocês conhecerem um pouco melhor. E no curso do Operador Psion, ele vem dar uma aula sobre física quântica. Por que eu chamei? Porque ele me apoiou, ele me ajudou. Essa aula eu tinha que mudar muitos conceitos de fé para trabalhar com os conceitos da física quântica, ou pelo menos ter um suporte, me embasar em algum conteúdo, alguma coisa. Então ele veio nesse processo desse conteúdo, me dando apoio, e o Alexandre foi que desenvolveu. Então eu digo que o portal Psion, o Alquimista, ele tem dois pais, né? Então tá bem equilibrado aí. Desculpa. 2014, foi logo depois, lancei a primeira a primeira mesa, deu o curso em Aracaju, inclusive a Rita estava lá, não sei se a Rita está aqui hoje. Dei esse curso em 2014 pela primeira vez e logo em seguida desse curso já houve alteração. Se vocês olham aqui, vocês vão ter a barra de ferramenta antiga, a primeira que foi desenhada. Esses símbolos eram símbolos que a gente chamava de símbolos de geometria sagrada, eram feitos por uma canalizadora, Karine, não lembro o sobrenome dela agora, que nós tínhamos uma parceria, onde ela me trouxe os símbolos para a gente usar como ferramentas. Mas, enfim, eu dava função, ela me trazia os símbolos para eu não criar símbolos, né? Ela me trouxe os símbolos, os conteúdos, tudo, mas, enfim, não passou nem alguns meses. Ela entrou em contato, nos pediu para entrar em contato, pediu que não usasse mais os símbolos, porque ela tinha perdido o controle deles. Eu falei, Karina, é natural, né? Porque se você está pegando uma ferramenta e um monte de gente está
trabalhando com essa ferramenta, elas crescem e a gente não tem mais realmente controle delas, elas passam a ser autossuficientes, porque formam-se uma egrégora, né? Ah, tal, mas acho melhor. Não, eu falei, realmente, sabe, realmente. Então, o que eu fiz? Eu troquei, todas as funções são as mesmas, mas eu troquei os símbolos, que esses que vocês veem na barra que nós temos hoje, que são símbolos que têm uma conotação mais livre, vamos assim dizer, né? Mais genérica, mais mundial, de uma forma mais arquetípica, mais ampla. Então, essa foi a primeira grande alteração, praticamente menos de um ano do lançamento, ela já sofre essa alteração. Essa fotografia aqui, né, vocês podem perceber que na primeira nós tínhamos o Arcanjo Miguel voltado para cima, e a ferramenta onde seria o Arcanjo Miguel voltado para baixo era um outro símbolo. Não me lembro o nome dele agora também. Faz tantos anos, gente, 2014, já esqueci. Esse símbolo tinha a mesma função do Miguel invertido, entende? Então, o que acontece ali? Quando vocês veem aquela fotografia onde tem os diamantes, já tem o Miguel para cima, já tem o Miguel para baixo, já está na versão mais atualizada da época. E numa das aulas eu estava mostrando para as pessoas, fazendo um exemplo de como, o que quer dizer esse Arcanjo Miguel para cima, Arcanjo Miguel para baixo. Na verdade, é uma mesma energia, né? Que tem frequências de luzes que vão, gradientes de luzes que vão trocando, até o ultravioleta, até o, o vermelho, né? Faz toda essa divisão, esse gradiente de cor que está dentro do nosso campo visual. Bom, 2016. O que acontece em 2016? Quando eu lancei essa mesa, logo ali nos inícios, quem pegou no início, sabe que ela tinha portal 1, 2 e 3. Esse aqui que vocês estão vendo aqui, o central, o espiritual e o cósmico. Eram os portais que a gente conhecia, os outros simplesmente faziam parte do processo do desenho, do trabalho da mesa. Quando foi em 2016, esse portal número 3, ele se abriu para mim, ele virou a mesa psionica universal que vocês conhecem hoje. Simultaneamente, assim que ele abriu, que eu vi esse portal, que eu criei a MPU, que eu percebi como que ela funcionava direitinho, rompe também a barra de ferramentas. Se vocês olharem aqui, o portal 3 e 4, o portal cósmico e o portal 4, onde tem a barra de ferramentas. É como se essas duas ferramentas tivessem tomado vida própria e saído das mesas, se transformado no que hoje a gente conhece a MPU. Então essa foi a primeira versão da MPU. E o tarô psionico de ação pulsada. Então, era na mesma época que eu, junto com o meu companheiro na época, que era o Álvaro, não era só sócio, não, ele era meu companheiro mesmo. Então, nós fizemos o tarô psionico de ação pulsada, que nada mais é do que as ferramentas das mesas, todas, menos da rosa, com essa inteligência individual de cada ferramenta que serve para atuar também nesse campo que é a MPU, que ela se destaca na mesa. Então, o que aconteceu aqui em 2016, até os dias de hoje, o que foi acontecendo? Esses portais foram se abrindo. E não foi algo que eu tenha programado, feito alguma coisa específica. É como aqui, as pessoas chegam, os alunos chegam, os operadores e falam, nossa, para mim começou a abrir o portal tal, aconteceu tal coisa. E muitas pessoas começavam a falar, e quando eu ia medir, eu ia ver que sim, realmente tinha mais um portal aberto. Então, todos os portais dessa mesa estão abertos, né? Como vocês podem ver, estão numerados em até 9 portais. Todos eles estão abertos com a mesa se mostrando todo o seu potencial. Isso foi acontecendo aos pouquinhos, gente. Não foi assim, abriu tudo. Foram coisas que foram acontecendo, os workshops, os ancoramentos. Então, vem um processo assim de não foi de um dia para a noite, não. Demorou uma faixa de uns 3 anos aproximadamente. 2017 também teve uma outra grande mudança que não mudou a estrutura da mesa em si, mas ela já traz aqui e trouxe o conceito do Ré maior, que foi um conceito que nós trabalhamos nas mesas em 2017, que é exatamente essa época em que as ferramentas deixam de ser em 2D
em um desenho e começam a se fazer presentes, como os cristais e como os sinos, como vocês estão vendo aqui. Nessa época também foi incluído aí, elaborado melhor, a criação dos portais, a criação das mandalas de cristais, que nós fazemos programação ali na mesa azul. Então, como eu estava explicando para vocês, de 2017 a 2020 nós tivemos a abertura de 9 portais, tá? Aqui já ainda não estão numerados, mas aqueles que eu mostrei. Integração aí com o portal de Sirius. Então, quando chega em 2020, né, você já conhece a história. A história que eu já contei antes, gente, eu não vou repetir. Eu vou aproveitar que já foi falado nos outros temas, vou só passar em resumo, porque já abordamos nos outros, e vamos passar para temas que a gente ainda não elaborou, e assim nós vamos fazer durante as apresentações também. Então, em 2020 nós tivemos a integração do Portal de Sirius, vocês lembram, né? Fui lá para o Brasil, trouxe o Portal de Sirius, fez todo aquele processo de magia da vida, e quando ele estava pronto, maravilhoso, tudo certinho, houve atualização de todas as mesas com essa integração do Portal de Sirius, e aí é onde nasceram os códigos alquímicos. Os códigos alquímicos foram lançados, né, em 2021, que vocês já utilizam, tá bem recente, os códigos alquímicos. E em 2022 acontece o quê? O portal de Sirius, né, agrupou todas as outras vezes e formam-se um conjunto, que a gente chama os portais psions, né? Vamos lembrar do nosso objetivo final, principal. É ajudar no processo da evolução da consciência individual e coletiva, preparar para evoluir. Todos eles têm esse mesmo objetivo, tá bom? Então aqui nós temos aqui, né, o portal de Sirius e o portal Psion. O grande campo, a grande jogada dessas integrações dessa mesa, primeiro vocês viram que foi ali no relógio, né? Quando ele começa a fazer as primeiras modificações na mesa, quando surge o código alquímico, então o símbolo que nós temos para fazer o código alquímico é a flor da vida ancorada ali no relógio. As conexões gerais com todos os portais está sendo feita por esse octaedro, que está aí no centro, que vocês estão vendo, que é aquela portinha ali do portal de Sirius, onde entra para esses outros portais e toma todo o corpo dele lá ao meio, ok? Então, vamos rever o que nós já conhecemos aqui. O portal de Ísis, então, o escudo de limpeza e proteção está exatamente lá embaixo, onde tem o arcanjo Miguel, para cima e para baixo, onde nós já comentamos, né? A espada do arcanjo Miguel tem um escudo protetor e está ancorado, então vocês podem ver esse trabalho aí em uma dimensão superior ou como se fosse acima, projetado. Nós temos o portal de Ísis. Do meu lado direito aqui, nós temos o portal alquímico Aurora, a conexão com o portal alquímico Aurora, que vem daquela história que nasceu na MPU Violeta, lembra? Da Messa Conin, quando nós fizemos o ancoramento, onde nasce o portal Aurora. Então, essa conexão com o beija-flor, o símbolo do beija-flor, está conectado com esse trabalho que ainda está em desenvolvimento e tem tudo a ver com arte-terapia, não necessariamente uma mesa em si, tá? Embora nós vamos construir um portal, mas o trabalho é muito focado para a arte-terapia mesmo. Aqui na parte de cima, onde nós temos os tons pineais, então nós temos ancorados como estrutura aí a mesa psiônica A Paz. Vocês perceberam, gente? Embaixo nós temos a MPU de Ísis, né? E em cima a da Paz. Depois dá para ver lá na outra imagem. Qual é a novidade, né? Que entra no portal azul? O golfinho. Então, a mesa azul ele é o elemento água. E ela está atrelada com a MPU dos golfinhos. Então, quando nós estamos trabalhando com essa mesa, estamos trabalhando bastante com sentimentos. Vamos acessar bastantes campos assim, que trabalha com tudo que tem a ver com a água, com todos os nossos sentimentos. Nós somos água, né, gente?
não precisa explanar muito esse assunto, vocês conhecem bem. Ele é aquele que coagula, é aquele que mistura, é aquele que faz as panaceias, é a nossa misturador. E esse elemento água aí, ele traz a sua representação com os golfinhos. Por que os golfinhos? Porque os golfinhos, eles representam dentro do nosso trabalho um campo de consciência e de alegria que está aqui para compartilhar e para ajudar nós humanos, né? As percepções, a alegria, a capacidade de comunicação desses seres, de tocar a nossa alma com a inteligência desses animais é muito grande. Nós sabemos que os golfinhos não são mamíferos somente, não somente peixes, né? Que esses animais, assim, eles trazem um simbolismo muito maior de uma consciência estelar, provavelmente, e que tem a sua manifestação no planeta Terra com a presença dos golfinhos, dos cetáceos de uma maneira geral. Então, é bem possível que utilizando o portal Alquimista, vocês tenham acesso a várias terapias, códigos de luz, tratamentos, enfim, e tudo regado com muita alegria, porque os golfinhos, a principal foco deles é a alegria. Então, não se espantem se vocês rirem, cantarem, brincarem, sentir essa leveza, mas essa leveza assim do tom de que, sabe, a vida deixa de ser tão pesada. Olha, afinal, essa coisa da leveza, da descontração, de saber que nada é eterno, que tudo passa, que vai passar e que um dia de amanhã vai estar melhor. A nossa alegria do dia a dia, tá? Então ela traz muito a força que ele traz aqui, principalmente dos golfinhos. Essa é a estrutura que eu sei que você estava esperando para ver, né? Que aqui dá pra gente ver melhor como é que tá. Então, olha que interessante. Em cima tem o portal da paz, embaixo o de Isis, embaixo a um lado tem o portal alquímico e o outro tem o alquimista. Olha que mesa interessante. E no plano de fundo, quer dizer, então numa camada. Na camada de baixo, que é a camada de fundo, nós temos os portais, que você já conhece, que é o portal das ferramentas, o disco solar, ali onde está esse terceiro portal, que seria o portal cósmico, representando ali as leis cósmicas, né? A nossa permissão, a nossa conexão. E do lado de cá, o nosso navegador, que estava escondidinho aqui, mas já apareceu. Então, nós temos aí duas projeções. Uma é a minha mesa, que é o que eu leio, o que eu conheço, e isso mais que tem por cima mostrando a força que essa mesa em si está carregando. Uma coisa que nós não falamos ainda, que é um detalhe que eu deixei para comentar hoje, é sobre o Trísquel. Vocês vão encontrar esse símbolo em todos os portais. Eles estão aqui no cantinho de todos eles. Estão no cantinho de todos os portais. O Trísquel, gente, ele tem assim uma simbologia muito vasta, né? Dentro da humanidade, da história. Eu comecei a colocar aqui, mas eu acho que o foco não é explicar o que é o Trísquel, de onde vem, para que serve, que ele é celta, isso aqui. E sim, é lembrar para a gente o seguinte, ele é a tríade. É uma tríade como se fosse assim, os três pontos mais importantes de tudo que a gente vai fazer. É como se fosse o início de toda a criação. E ele está dentro desse portal com a seguinte função. Ele é a porta de entrada. Então é ali que a pessoa coloca o dedinho, é por aí que entram, é por aí que foi feita a associação para que o portal tivesse essa capacidade, essa inovação de sair do seu campo para ir buscar esses elementos. O Trísquel, ele está aí responsável no portal como sendo exatamente essas portas de entrada. Eles estão todos lá como portas de entradas, não ficam abertas, eles são abertos quando são acionados pela sua intenção ou por quando vai fazer um trabalho. Ou quando você estiver trabalhando, porque
Quando você tá com a sua mesa aberta, você tá com um campo que ele está muito além do que simplesmente em cima da sua mesa. Ele é todo o ambiente onde você está trabalhando. Por isso que tudo que está no ambiente faz parte e pode entrar como informação dentro desse processo. Então, Triskel é onde você coloca o dedinho ali e onde se coloca são os pontos de entrada, ok? Como se o portal tivesse ali 4 portas de entradas externas e são exatamente onde estão esses trisques. Uma coisa também importante que eu queria falar para vocês. Vocês vão falar muito sobre, a gente vai falar muito sobre as chaves, né? O que são essas chaves? Afinal de contas, por que uma é verde, outra é amarela, tem o tamanho roxo, a outra menor, maior, uma tem uma coisinha, a outra não tem? Que confusão é essa de chave? Então, agora vocês vão ficar craque nas chaves. Então, nós temos 3 tipos de chave atualmente. Uma delas é essa chave da MPU, que é essa que nós utilizamos para fazer a sintonia dos portais, que vocês assistiram lá, que tem o mesmo conjunto de chaves e a única coisa que muda é a cor do diamantezinho que vai ali no centro. Lembra? Tem uma rosa, uma verde, umas mais clarinha, cada uma representando uma das MPUs. Então, essa chave, ela é a própria MPU, vocês podem ver que ela é a estrutura da própria mesa psionica universal, em miniatura, e ela tem um halo dourado. Esse halo dourado, na verdade, tem 12 camadas, vocês não podem ver, porque ela está comprimida, mas é um escudo dourado, aonde nós colocamos as informações, os códigos dentro dessa chave. A segunda chave, a do meio, é a chave do portal Aurora. Então, quem fez os trabalhos com o portal Aurora, ou quem vai fazer os trabalhos com o portal Aurora, quem já fez algum workshop, usou esse tipo de chave. Então, se você vê numa fotografia ou colega com esse tipo de chave pintada, é porque ele fez aquele workshop da Aurora. Então, na verdade, essas chaves identificam de quais mesas elas vieram, né? E os códigos alquímicos é a flor da vida, que tirado vira esse código alquímico aqui, como vocês têm lá na ficha do Interagente, né? Então, na verdade, a matriz é uma flor da vida, aonde os pontinhos dela estão em branco para a gente pintar. Quando nós pintamos, nós temos aí o que a gente chama do código alquímico. Bom, pessoal, então nós temos 3 tipos de chave. Qual é a chave que nós vamos utilizar para os portais psions? Por hora, por enquanto, até eu não definir, não ter uma percepção melhor, nós vamos utilizar as chaves das MPUs, que são as mesmas que vocês fizeram, né? Tá gravada a aula aqui. Façam a sintonização e pintem a sua chave. Professora, por que tanto tamanho? Qual que eu uso? Gente, eu coloco 2, 3 tamanhos para aproveitar o papel, porque isso vocês imprimem em casa. Eu mando arte em PDF, então vocês podem imprimir em casa, na gráfica, em papel mais grosso, em papel comum. Vai depender muito do que vocês quiserem guardar como material, né? Por que eu ponho vários tamanhos? Primeiro, porque se a gente colocar uma só, você imprime, perde o papel danado e você poderia ter outras aproveitando. Eu acho que tem que otimizar. Para treinar, porque não ficou boa, porque, mas essa aqui ficaria mais legal. Sabe, a gente quer treinar, fazer outras vezes até chegar aquela que ficou mais bonita, que teve aquela energia legal, ou fazer uma cópia. Ou às vezes você prefere mais as pequenininhas, ou você prefere as maiores. Tua canetinha é fininha, tua canetinha é mais grossa. Isso é para vocês escolherem tamanho e modelo, tá bom? O que importa é que cada chave esteja associada a um trabalho. E falando das chaves, porque o que é importante vocês fazerem no trabalho das chaves, gente? Peguem uma pasta, sei lá, CV, pasta, caderno, arquivo, o que vocês quiserem. Cada vez que você fizer uma chave, qualquer uma delas, o código alquímico não, porque é para atendimento dos outros, mas tipo assim, sabe aquela primeira que você faz para você, ou sua assinatura energética, ou o código de ancoramento, sabe aqueles que são básicos quando trabalha junto com uma equipe, quando nós fazemos alguma sintonização? Peguem uma pasta, vocês vão ter várias cópias dessa chave, imprimam bastante. Quando você pintar a primeira, já coloca lá dentro da pasta
na folha inteira ou recortada, como você achar melhor, e anota a data, as percepções, o que você sentiu, se você sentir, recebeu alguma mensagem, e vai colocando como se fosse um arquivo, vai guardando isso. Porque, gente, passou um tempo, a gente não lembra mais. Eu, pelo menos, não lembro mais que chave era aquela, qual que era a função. Então, tem que estar tudo anotado. Por que que é importante isso também? Daqui a uns 6 meses, um ano mais ou menos, que você já tiver passado por várias sintonizações, vários trabalhos, essas chaves, elas são as ferramentas, inclusive, para você montar a Aurora, tá? Que é uma proposta que está chegando aí também para trabalhar com arte terapia. São chaves mágicas. Então, guardem suas chaves. Guarde sempre uma numa pastinha como sendo a primeira. Essa foi a primeira que eu fiz desse dia. Tal coisa, sobre isso e aquilo. Normalmente a chave vem até escrito qual é a sintonização. Pode ser que você receba a chave, por exemplo, vai fazer o portal Psion Azul. A chave do portal Psion Azul, ela é essa chave com um diamantezinho azul escuro dentro. Então, você pinta aquele diamante de azul, o resto você pinta do jeito que você quiser. Tá bom? Deixa eu ver se eu tenho outra chave aqui. Olha aqui, ó. Né? Como eles vão ser? Como essas chaves? Elas vão ser os nossos códigos alquímicos dos nossos portais Psion. Como que nós vamos identificar isso? Quando nós trabalhávamos com o código alquímico, nós aprendemos assim. Esse primeiro aqui de cima do código alquímico, esse aqui de baixo, esse aqui, essas pontas que formam o octaedro, elas têm a cor da mesa, não tem? Quando é rosa, a gente pinta elas de rosa, quando é azul, a gente pinta de azul, quando é verde não tem. Quando você trabalha aqui com essas chaves aqui, você pinta o centro delas da cor da mesa que você usou. Então, se você usou a mesa verde, você vai utilizar uma bolinha verde, desenha de verde, tá, gente? Representem um diamante, mas vocês podem colar sabe essas pedrinhas de patchwork? Pode colar para a chave ficar bonitinha também e enfeitem a chave de vocês. Uma fica guardada na pasta e depois você pode criar cópias para poder levar para as mesas, plastificar, o que vocês quiserem. Mas uma delas fica sempre na pasta com as informações do dia, da data, das suas percepções, tudo que você achar importante para aquela chave. Porque a partir da matriz você pode fazer outras, inclusive alterá-las, tá bom? O campo octaedro, nós vamos deixar para falar para esse assunto, vamos entrar um pouco mais assunto nesse tema, na semana que vem, quando nós falarmos da mesa de ambientes da Casa Viva. Porque esse campo octaédrico está intimamente ligado com o trabalho que a Filomena vem fazendo com os dragões, né, com toda a consciência dos dragões, trabalho dos dragões, e está trabalhando agora com os octaedros expandidos. Inclusive está fazendo um novo desenho, de um novo trabalho que eu estou acompanhando também. Enfim, gente, então eu convidei para a semana que vem para a Filomena falar um pouco desses campos, como ela os vê, como ela trabalha, como que funcionam esses campos para dentro desse trabalho que está tão intimamente ligado com o nosso. Como que o campo octaédrico funciona aqui para a gente, né? O que é esse campo? Eu acho que eu descreveria assim exatamente como isso, é um campo, é um espaço onde as coisas acontecem. Esse espaço pode ser pequeno ou posso estar dentro dele mesmo. É como se fosse um momento do aqui e agora, onde você fecha, se concentra e você vê tudo ali ao mesmo tempo para que você consiga trabalhar. Esse campo, ele nos permeia e ele também cola, como se ele juntasse as coisas para poder fazerem sentido dentro de uma receita, de algo que a gente tenha que cumprir. Tanto que é importante esse campo, que eu gostaria de comentar com vocês, que quando eu fiz os cards do Portal de Sirius, uma carta não imprimiu, que foi exatamente o campo. Não me pergunte por quem, não me pergunte quem foi o erro, mas ele estava desenhado, mas em nenhum dos jogos ele foi impresso, nenhum. Não, até hoje ninguém sabe explicar por quê.
Aí fomos lá, eu conversar com a Filomena. Filomena, vamos fazer acontecer o que está acontecendo com esse campo, né? Por que ele não foi impresso? Por que ele não está como ferramenta? Óbvio, não está como ferramenta porque ele não é uma ferramenta, ele é um campo. Então fazia todo sentido. Às vezes nós queremos fazer as coisas como nós achamos que tem que ser, mas é onde nós aprendemos bastante. Eu queria imprimir o campo, o papelzinho, a cartinha, mas não veio. Logo, foi criado o quê? O campo octaédrico, que é esse campo que nós usamos para trabalhar com os cards ou com o tarô de ação pulsada, gente, que nada mais é esse espaço, esse campo octaédrico aqui, aonde eu consigo criar um campo, aonde essas informações que eu vou ali estar trazendo vão estar conversando entre si para criar a energia que eu preciso para poder ativar o que eu estou ali no meu objetivo. Então, semana que vem, a gente tem pelo menos uns 10 a 15 minutos aqui explanando sobre o campo e sobre os trabalhos dos dragões, como estão conectados diretamente sobre isso, tá bom? Agora vejo vocês, né? Como vocês sabem, eu termino dando uma missão. Então, seu caderninho aí, ó. Anote no seu arquivo as respostas para as seguintes questões. Não precisa anotar, porque eu vou passar para vocês. Eu quero que você. Eu não preciso dessa resposta para mim. Essa resposta é para vocês mesmos lerem daqui a algum tempo, que vai fazer às vezes mais sentido daqui a algum tempo do que agora. Então escrevam com o coração o que tiverem na mente. Não é para estudar nada, nem para buscar na internet. É uma resposta que você daria para você mesmo. O que é ser um alquimista? Então, se você pensa assim, o que é um alquimista? Independente do que eu estudei, o que é? O que você sabe? Eu me encaixo nessa descrição? Eu me sinto um alquimista? E qual é o meu papel como alquimista? Então, a partir do momento que eu identifico é o perfil, o que é ser um alquimista, se eu estou dentro desse papel, qual é o meu papel perante a humanidade, perante a Terra, perante a você mesmo, enfim, como alquimista. E também depois fazer aquela pergunta básica, esse trabalho que você identificou, ele é benevolente para a evolução de todos os envolvidos? Então, anotem essas 3 respostas no seu caderninho, depois de pintarem a sua chavinha azul, né, que vocês têm lá, o portal do azul, e um lindo diamante da cor do mar para o seu laboratório alquímico. Então, vamos, tudo que a gente anotar nesse caderno, nós vamos anotando aí para o nosso último dia, no nosso encontro, onde você vai... Já fizemos isso, né, gente, lá na sintonização, mas quando você tem ali um portal, o alquimista, é como se você... Desculpa, você ganhou um diamante azul no teu laboratório alquímico. Laboratório alquímico é um trabalho que nós fazemos que tem a ver com a construção do templo interior dentro do curso da rede cristalina. Então, quem já fez o curso da rede cristalina já conhece esse processo. Quem ainda não fez, no dia que nós formos falar da rede cristalina, eu vou falar também um pouco desse laboratório alquímico, ok? E, porque eu já sei que vocês já fizeram o portal Psião Rosa, então também um lindo diamante cor-de-rosa para o seu laboratório alquímico. Então já vão juntando seus presentes para deixar nos seus laboratórios, porque eles vão fazer uma grande diferença depois.